Olá meninas, a paz de Cristo. Sou Rose de Sá, é sempre uma honra ter você aqui comigo. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 3, que tem por tema a busca pela sabedoria. Temos falado sobre a importância de a mulher ser sábia e é fundamental compreender exatamente as implicações disso. O conceito de sabedoria pressupõe discernimento, critério, prudência. Deus nos criou com essas qualidades para podermos fazer julgamentos sábios. A Bíblia diz: eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Provérbios 8:2. Portanto, se somos mulheres sábias, seremos prudentes e estaremos aptas a discernir, a fazer julgamentos positivos. Os dicionários definem sabedoria como a habilidade de ver além de uma situação, de considerar e perceber os resultados a longo prazo. Ter sabedoria nos dá a oportunidade de ver além. Se olharmos para as Escrituras, veremos que a mulher sábia é alguém que está em ação. Isto é, ela pratica ações que demonstram sua sabedoria e que, com determinação, a fazem dar um novo rumo à vida. A Bíblia diz que a sabedoria sempre inclui conhecimento, compreensão e disciplina. O propósito dos provérbios é ensinar as pessoas sabedoria e disciplina e ajudá-las a entender como fazer o que é certo e justo. Eles dão novas percepções, conhecimento e discernimento. À medida que ganhamos conhecimento e entendemos o que sabemos, então aplicamos esse conhecimento às nossas decisões de maneira sábia. Somente os tolos não podem ser ensinados e desprezam a sabedoria e a disciplina. Essa é a minha paráfrase de Provérbios 1, dos versos 2 ao 7. Deixe-me dar um exemplo de quão importante é agir segundo o exemplo do próprio Cristo. Mateus descreve as horas que precederam a crucificação de Jesus. Ele foi ao Getsêmani em agonia, sentindo a dor do processo que teria de enfrentar. Jesus começou a sentir uma tristeza profunda e angústia. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Podemos ver essa passagem em Mateus 26, dos versos 36 ao 38. Naquele momento, Jesus busca paz de espírito na oração. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas o que isso significa? Essa expressão não é muito comum em nossa língua, mas no contexto da época, o pedido de Cristo queria dizer algo como: Pai, se o Senhor mudar de ideia sobre o que está para acontecer, eu ficarei satisfeito. Entendo qual era o meu propósito quando o Senhor me enviou para esta terra e eu assumi este corpo mortal. Fiz isso com vontade e cumpri completamente o meu dever, mas a dor do que estou prestes a enfrentar é muito grande, especialmente porque ficarei separado de ti. Jesus começou a ficar aterrorizado e perguntou ao Pai se era possível uma mudança de planos. Naquele ponto, de tão desesperado, suas palavras queriam dizer: a mudança de planos é o que eu desejaria. Eu gostaria que o Senhor fizesse de outra maneira. Estou angustiado. Por favor, se possível, passe de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que Jesus fez? Ele apresentou ao Pai seu medo, sua angústia, sua dor. Ele se posicionou, se moveu. Em outras palavras, agiu. Jesus poderia não ter apresentado seus sentimentos ao Pai, mas escolheu falar, se abrir, derramar o que se passava dentro do peito. Essa é uma atitude muito importante em nosso relacionamento com Deus e, acima de tudo, uma demonstração de sabedoria. Você pode ser desafiada por uma crise e o seu medo talvez a force a tomar atitudes desesperadas, mas sua vontade a motivará e mobilizará, permitindo-lhe pensar e dando-lhe força para livrar-se da dor e do medo. A sua sabedoria a fará agir de forma bíblica e correta. Sabedoria e ação, uma dupla indispensável para a mulher cristã. A Bíblia orienta: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Tiago 1:5. Você está enfrentando uma situação difícil? Está para tomar uma decisão e não sabe que rumo seguir? Peça sabedoria a Deus. A primeira coisa que temos de fazer, se quisermos ser mulheres sábias e estar aptas para fazer escolhas sábias,
é alinhar nossa vontade à de Deus e pedir sabedoria a Ele. Por vezes temos receio de perguntar a Deus, pois não necessariamente estamos desejosas de fazer a sua vontade e por essa razão não falamos com Ele. No entanto, isso nos faz tomar decisões erradas que produzirão sofrimento. Jesus disse em Mateus 7,21: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Você pode ter crescido na igreja, ter dito Senhor, Senhor por toda a vida e ainda assim ser desobediente a Deus. Fazer a vontade de Deus tampouco tem a ver com ir à igreja necessariamente. Uma grande razão de você ir à igreja é para aprender e estar apta a fazer a vontade de Deus e prestar-lhe culto e adoração. Outra razão para ir à igreja é se reunir com os irmãos na fé e celebrar juntos o que Deus opera na vida de cada um, com base na relação que tem com Ele. Você pode dormir a vida toda na garagem de sua casa e ainda assim não se transformará em um carro. Do mesmo modo, você pode viver a vida inteira na igreja e ainda assim não entrar no reino dos céus. É necessário fazer a vontade de Deus, estar no centro dessa vontade. Uma das decisões mais sábias que você pode tomar é estar alinhada à vontade do Pai. Uma mulher sábia sabe ouvir. Como costumo dizer, a sabedoria tem ouvidos. A sabedoria ouve com atenção. A relação é muito simples. Primeiro nós ouvimos. Em seguida, refletimos e, por fim, recebemos insights. A sabedoria gosta de aprender. Ela ouve para aprender de outras pessoas. Portanto, a mulher sábia ouve. E ouve não apenas as pessoas, os amigos, a família, os líderes e os confidentes, mas ouve também as vozes que falam dentro de si. Você entende isso? Há várias vozes que falam em seu interior, e se você for sábia, dará ouvido a elas com discernimento. Discernindo as vozes interiores. Certa vez minha neta de 8 anos estava em minha casa na época do Natal. Ela adorava fazer pacotes e enfeites. De repente me perguntou: vovó, posso ajudar? Eu lhe disse que sim e lhe dei um dinheirinho para me ajudar a embrulhar os presentes. Ela foi então ao porão, pois lá havia uma mesa cheia com os materiais de que precisava, e começou a embrulhar. Eu tinha os presentes todos preparados com as etiquetas e os nomes de quem iria ganhá-los. As caixas estavam todas fechadas. Minha neta voltou após 1 hora, depois de ter trabalhado duro, e lhe perguntei: terminou? Sim, ela respondeu. Você viu alguma caixa com seu nome escrito? Sim. Balançou a cabeça em sinal de confirmação. Você a pegou? Não, vovó. Até comecei a bisbilhotar, mas logo parei. O que levou você a querer olhar? Bem, havia uma pequena voz em meu interior que me dizia: você pode olhar para ver o que está em seu pacote e ninguém saberá. Foi quando eu disse: sério? Uma voz em seu interior? Aproveitei o momento para transmitir-lhe uma lição. Você realmente ouviu uma voz em seu interior? Sim, a voz me disse: você pode olhar para ver o que há em seu pacote e ninguém saberá. Então lhe perguntei: e o que você fez? Por que não olhou? Porque eu respondi para a voz: não importa se ninguém saberá. Eu não vou olhar o que há no pacote. A voz em nosso interior que uma mulher sábia ouve. Sabe aquela imagem que aparece em desenhos animados e filmes, de um demônio e um anjo perto dos seus ouvidos? Cada um de um lado dizendo coisas opostas? De certa forma, essa ilustração é verdadeira. Essas duas vozes falam conosco o tempo todo. O inimigo tenta encapsular a sua alma e mantê-la no padrão destrutivo, porque ele não quer que você tenha sucesso, amor, nem liberdade em sua vida. E claro, isso não vem de Deus, pois Ele é amor. O Senhor se agrada de seu amor e não quer que o divida com ninguém e com nada mais. Deus fala constantemente ao nosso coração, e uma mulher sábia discerne sua voz e sabe diferenciá-la da voz do inimigo. E se sabe que é Deus quem lhe fala, ela responde e se alinha à vontade e à voz de Deus. Quando meu marido e eu começamos a viajar devido às necessidades ministeriais, fomos a lugares que nunca imaginei quando mais nova. Eu cresci em uma cidade pequena, com muito poucos habitantes, e não fazia ideia de que correria o mundo pregando o Evangelho de Cristo.
Em nossas viagens, sempre reservamos uma pequena quantia em dinheiro para a compra de souvenirs. Eu comprei um bracelete de ouro, no qual a cada viagem que fazia, acrescentava uma pecinha que representava o local onde havia estado. Era meu bem material mais precioso. Também dei um bracelete de presente à minha sogra. E a cada viagem trazia uma pecinha de lembrança para ela, de modo que nossos braceletes eram muito parecidos. Infelizmente, após 12 anos viajando, minha casa foi arrombada e minhas joias foram roubadas. Meu bracelete de que eu tanto gostava se foi. 10 anos depois, minha sogra estava em minha casa. E enquanto eu passava roupa, uma voz me disse: "Você pode pegar o bracelete de sua sogra." Eu não sei de onde surgiu essa voz. Eu nunca havia roubado nada desde os meus 5 anos de idade, quando surrupiei chicletes do armazém do meu tio. Eu nunca mais roubei nada desde aquela ocasião, o que mostra que essa não era uma tentação comum em minha vida. Porém, naquele dia a voz me disse: "Você pode pegar o bracelete de sua sogra." Comecei a planejar então como poderia pôr meu esquema criminoso em ação. É bom você sempre reconhecer a origem dessas vozes, e é importante que eles respondam de forma adequada. Com o ferro de passar na mão, eu disse em voz alta: "Eu não sou uma ladra." Repreendi o espírito que estava falando na minha mente e disse: "Saia." E ele se foi. Lembre-se, existem vozes interiores que vêm de fontes bem diferentes. Uma mulher sábia as escuta, discerne e julga de onde cada uma dessas vozes está vindo. Para onde essas vozes querem me conduzir? Para a vontade do Pai ou para outra escolha errada que vai destruir minha vida? Você é a única pessoa que pode escolher por si. Você tem a autoridade que Deus lhe deu. Quando ouve críticas, a mulher sábia as escuta sem ser defensiva. Ela escuta, percebe e julga. Se alguém lhe disser algo, lembre-se de que você tem a capacidade de julgar o que lhe disseram. Retenha o que é bom e ignore o resto. Ao fazer isso, demonstrará que é apta a discernir e, portanto, está se tornando uma mulher cada vez mais sábia. Vamos orar? Querido Deus, eu me entrego a Ti. Entrego meus planos, sonhos e desejos. Peço que Tu me ajudes a prosseguir contigo, seguindo os Teus passos e a Tua voz. Desejo que todos os Teus planos sejam realizados em minha vida. Ensina-me a ouvir somente a Tua voz, que Teus ensinamentos estejam sempre firmes diante de mim. Almejo ser uma mulher sábia que sempre ouve, percebe e julga. Que assim seja em minha casa, em meu trabalho, na igreja, onde eu estiver. Em nome de Jesus, amém. E nesse momento trago 3 pontos para que possamos refletir. Primeiro, como uma mulher sábia age quando tem de tomar decisões. Segundo, como alinhamos nossa vontade à vontade de Deus. Terceiro, você precisa tomar alguma decisão que ainda não pôs diante de Deus? Descreva e reflita por que ainda não a confiou ao Senhor. Que nesse momento você possa refletir se está se tornando uma mulher sábia. Se não estiver, peça sabedoria ao Senhor. E aqui nós concluímos o capítulo 3 do livro A Mulher Sábia Edifica o Lar. Te espero para o próximo capítulo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E aproveite para deixar aqui o seu like. É importante para o YouTube reconhecer que esse conteúdo é importante para você. E aproveite para convidar uma amiga para estar conosco nessa jornada. Um grande abraço e até mais.